O termo clonagem tem origem etimológica da palavra grega clon, que quer dizer broto de um vegetal, e foi citada pela primeira vez no início dos anos 1900 pelo botânico norte-americano Herbert J. Weber para descrever uma colônia de organismos derivados de um único progenitor através de reprodução assexuada. Em humanos, existem clones naturais, os gêmeos univitelinos que se originam da divisão de um único óvulo fertilizado. A clonagem é um processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. O resultado da clonagem, que tem a mesma composição genética do organismo, é chamada de clone. Existem diferentes tipos de clonagem. Clonagem natural é o processo de reprodução assexuada das bactérias e de alguns fungos, plantas e algas, gerando populações de indivíduos geneticamente idênticos. Clonagem de gene é a produção e ampliação de segmentos específicos de DNA através de um vetor. Clonagem reprodutiva é um processo que consiste na fusão de uma célula somática que é retirada de um indivíduo animal, como óvulo ao qual foi previamente retirado o núcleo original. Clonagem terapêutica é o processo que cria as células tronco embrionárias que podem ser utilizadas na produção de tecido saudável para substituir tecido lesionado ou doente do corpo humano. A clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula ou tecido ou organismo. O resultado da clonagem, que tem o mesmo da composição genética do organismo, é chamada de clone. Clonagem natural é o processo de reprodução assexuada de bactérias e alguns fungos, plantas e algas, geralmente população de indivíduos geneticamente idênticas. Com o avanço da biotecnologia, foi aberto um campo impensável para a engenharia genética, como clonagem reprodutiva, clonagem para fins terapêuticos, transgênia, biopirataria, etc. Com tudo isso, a bioética foi crescendo nesse meio como forma de decidir o processo a seguir nessas situações. A ética seria basicamente isso, pensar na conduta humana, se equilibrar entre razões e emoções e fazer a escolha mais sensata possível. A bioética se forma a partir de diferentes pontos de vista, pois diversificando o debate com opiniões diferentes o deixará mais produtivo e nos impedirá de continuar na mesmice. Assim como Albert Einstein dizia, não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Pela base de dados da Medline, dá para notar que o número de artigos baseados na bioética aumentou bastante de 4.000 entre 1970 e 1974 para mais de 30.000 entre 2000 e 2004. Outro ponto que vale notar é que em alguns temas, como o aborto, o número de artigos postados sobre o tema decaiu muito, porém as discussões e interesse das pessoas sobre o assunto aumentou drasticamente.